Lua cheia no céu, rainhas do Sabá se encontram novamente. Nessa lua cheia, a gente vai conversar sobre quebra de demandas, witch war, magia, macumbaria. E temos uma convidada muito especial que eu já apresento para vocês, mas antes eu quero dar minhas boas-vindas para as minhas rainhas de sempre, Cássia La Rúbia, Petrúcia Finker. Sejam bem-vindas à nossa clareira mais uma vez para esse sabá que hoje promete. Chamou uma super bruxa, que a gente adora o trabalho, que é a bruxa Dayara. Bruxa Dayara que é oraculista, bruxa macumbeira, trabalha com ervas. Essa é a sua principal, o seu principal trabalho, ofício hoje é com ervas e com oráculos. Bruxa Dayara faz verdadeiras alquimias com as suas ervas e seus incensos e velas e tudo mais. Seja muito bem-vinda, Dayara. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Gratidão. Gente, assim, meu momento de tietar, né? Sou fã, admiradora de vocês. É, assim, uma honra. Aprendo demais com vocês, rainhas do Sabá. Nós estamos juntas de uma maneira que vocês nem imaginam. Vocês vivem comigo. Eu já falei isso para a Lua. E gratidão. Eu fiquei, assim, extremamente honrada com esse convite. Adoro falar sobre demanda, então bora lá, que vai ser quente. Maravilhosa, maravilhosa. A honra é nossa de ter você aqui com a gente. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre quebra de demanda. Quando enviam um feitiço para a gente. Tem uma fala muito comum, não sei se vocês já escutaram, mas é que a magia deixa rastros. Então, eu quero começar a nossa conversa perguntando para vocês assim: como que vocês veem essa questão de demanda espiritual, né? O que que é uma demanda espiritual? Uma demanda não é um feitiço que enviam para a gente para causar o mal para a gente. Essa é a grande questão. Como que vocês enxergam isso no seguinte sentido? Tem como a gente identificar essa demanda? E como que vocês acham, o que que é mais legal, assim, para a gente identificar quando um feitiço é mandado para a gente para o mal? Eu vou começar com você, Dayara. O que que você pode nos dizer sobre isso? Gente, autoobservação. E tudo isso parte do lugar da bendita presença. Eu vivo falando sobre presença, seja nas minhas consultas, seja lá no Instagram com a galera. Gente, presença em si, estar no aqui e agora, ocupando seu corpo, ocupando verdadeiramente, reinando na sua mente, no seu corpo emocional. Estamos falando de autoconhecimento, entende? A gente entender como é o nosso padrão vibracional ali de pensamentos. O que que eu costumo pensar? Antes mesmo da gente falar de um viés muito positivista, né, aquela positividade tóxicazinha de ai, eleva, se eleva, se eleva, 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 mas calma, né? Ah, tenha base, pelo menos, de como é esse seu mundo mental. Tudo bem se é uma pessoa um pouquinho densazinha, negativazinha, mas primeiro ter a consciência de que essa baixa já é uma porta aberta, já é uma brecha. Porém, você ter essa consciência de como são seus padrões de pensamento, seus padrões mentais, inclusive suas crenças, você vai ter alerta, expertise para quando vem uma linha vibracional muito diferente da sua. Porque o corpo mental sempre vai sofrer uma baixa, vai sofrer ali uma agulhada, assim como o corpo emocional, enfim. Mas é muito sobre presença, esse autoconhecimento. E tá atento, né? Tá atento. E quando a pessoa já é da espiritualidade, ela já vai ter seus filtros, suas proteções, seu autocuidado e rotina. E é por aí que a gente vai aprofundando. E Eu vocês? concordo com você. Eu acho que tem essa questão, sim, da gente ter ter esse estado de presença e se conhecer. Então, conhecer a nossa energia, né? Que tá tudo bem, como você trouxe, tá tudo bem. De vez em quando a gente tá meio mal, a gente tá com problemas na vida, todo mundo tem, acontece, né? Mas eu penso que também a gente tem algumas pistas que eu vejo também. Eu acho que o sono, né? Então, a forma como a gente dorme e como esse sono se dá. E aí, novamente, é multifatorial, porque às vezes a vida, a gente acabava de conversar aqui nos bastidores, galera, sobre minha mãe, vocês sabem, minha mãe tem Alzheimer, então, assim, tem vezes que ela não dorme direito e ninguém dorme, então, obviamente, não tem nada a ver com a demanda, né? Tem a ver com a demanda de vida, né? Não demanda espiritual. Mas você
se conhecer, eu acho que esse é o primeiro ponto que você traz que eu acho bem legal. Você se conhecer passa por esse lugar também de você. Você sabe como que é o seu sono. Tem gente que tem o sono mais leve, tem gente que tem o sono mais pesado. Então, alguns sonhos e terrores noturnos, ou às vezes você não lembra, você não consegue acessar esse conteúdo inconsciente, mas você acorda num certo estado que não é o seu normal. E isso perdurar por um tempo, acho que é um bom termômetro para a gente verificar. Eu vejo também assim sinais. Eu acho que o nosso ambiente, uma vez a Petrúcia comentou aqui num dos 50 regras de salvar que a gente já fez, ela comentou sobre a gente ser a bruxa ser meio gato, né? Muito territorialista. Então você conhece o seu território. Então coisas que são muito estranhas do seu território, que começam a invadir, aparecer, eu acho que a nossa casa, o nosso território fala com a gente, bruxa. Então assim, sei lá, uma infestação esquisita do nada. Eu acho que não é uma coisa isolada, né? Eu acho que são vários fatores que você vai juntando os pontos, e aí, obviamente, você consultar os espíritos, você consultar os oráculos, eu acho que isso tudo ajuda bastante. Então, eu vejo muito por esse ângulo, mas eu concordo plenamente. Tem que passar em primeiro lugar por esse estado de presença, né? O que que você acha, Cássia? Eu concordo super que está relacionado também com o autoconhecimento, né? Acho que não adianta nunca a gente querer. Tudo vai partir de você saber quem você é e saber onde você está no mundo, né? E essa questão da presença, né, que a Dayara trouxe, realmente é muito importante. Eu acho que a gente tem que prestar atenção na nossa energia, nos pensamentos que vão aparecendo, né, na nossa mente. Você começa, né, a pensar coisas esquisitas que você não tem o costume, né, de pensar. Eu acho que a energia do ambiente, isso que a Lua trouxe é perfeito sobre a casa da gente, né? E ainda mais agora num período de que a gente fica mais em casa, né? Eu, por exemplo, tenho um trabalho que trabalho em casa bastante, mais do que antigamente, né? Mas mesmo quem não, quem trabalha sempre fora, dá para perceber assim no seu ambiente. Eu acho que nos pets também. Se um bichinho seu fica doente, ou se um bichinho seu começa a ficar mais amuado, diferente, sabe, a rotininha do bichinho, do seu bichinho de estimação muda. Acho que isso é bastante importante. E em desconfiança aí, também acho que consultar um oráculo, um pêndulo, né? Uma coisa que eu costumo fazer. E algo que acontece comigo é eu sonhar. Eu tenho sonhos que trazem essa informação. É muito louco, né? Mas eu tenho. E eu acabo descobrindo muito esse tipo de coisa em sonho. Aí depois eu faço a consulta no oráculo para confirmar, né? Então comigo é assim, Lu. Tirar a teima, né? Nossa, isso que você trouxe também é muito legal. Isso Cara, pensamentos que não são seus. Pensamentos, Exato. meu, espera aí, isso aqui não é meu, né? Eu acho que Por a que que eu gente tô ali, pensando isso do nada, que né? é esse? Sai pra lá que isso não É. é meu, concordo. E você, Petrúcia? Também concordo com a questão toda desse autoconhecimento ser a primeira coisa, mas para deixar talvez um pouco mais claro para quem está nos ouvindo, é conhecer os seus pensamentos, como a Dayara falou, e como vocês, Lua e Cássio, me falaram, para quando tem uma coisa muito invasiva, repetitiva, não é porque passou na minha cabeça uma coisa doida e foi embora, mas que fica insistindo uma coisa doida que não é, não parece meu. Mas também, quando a Dayara fala do corpo emocional e do mental sofrendo, é porque, ok, eu tenho que saber que eu sou uma pessoa, por exemplo, eu me irrito fácil, mas estou me irritando exageradamente além do meu padrão habitual de irritação. As brigas que eu tenho com a pessoa que mora comigo aumentaram exponencialmente de maneira louca. Por quê? Porque a magia vai no ponto fraco. Já existe, ela não vai criar um problema novo, ela vai numa coisa que já tem uma fragilidade. Então, se você já tem alguma coisa que está ali meio prontinha para um desequilíbrio, o negócio vem lascado em cima. Então, põe um alto-falante numa coisa que já existe. Então, é quando sai, aumenta demais o volume de uma coisa que você já tem. Então, você tem que prestar atenção. Começa, às vezes, é de fora que vê, nossa, você tá, não dá para falar contigo. Aí, peraí, o que está acontecendo? Às vezes a gente nem percebe que há essa modificação.
Sonhos. Minha nossa, sonho bem às vezes direto, mas tem que oracular com outra pessoa, porque não dá para só. E aí eu sonhei que estava sofrendo um ataque, então é um ataque, não pode. Nós vamos falar disso depois, né? Como é que a gente se engana também nessas questões. Mas tem infestações, que a Serena falou. Mas não é tipo, é verão no Brasil e aí tem barata e pernilongo, mosquito. É tipo, é uma invasão anormal, né? A casa é tomada. Uma vez uma pessoa me contou que teve o carro tomado de baratas. Isso é fora do normal. O chão, aqui eu tenho muita formiga, eu moro no mato. Então tem coisa que é normal, mas se entrar um negócio muito fora do padrão, eu também tem que ficar atento. Então é o fora do que é o padrão habitual e época do ano e o lugar que você mora e tudo mais, é aquilo que sai fora. Timing errado, azar constante. Você começa assim, tem às vezes um dia que dá tudo errado. Tem aquele dia que você sai, aí isso ok, você dorme, no outro dia tá diferente. O que foi ontem? Não sei, né? Mas aí passou, beleza. Agora, todos os dias começa a ter uma sequência de coisas que vai empatando, vai dando errado. Aí você começa, você perde o ônibus, você perde a hora, você perde, tipo, tudo começa, tem algo esquisito. Então preste atenção. O que mais que eu anotei aqui? Gente que acorda às vezes com hematoma. Tem umas coisas malucas que acontecem com pessoas. Você tem que olhar para isso, acordando diferente. Cara, você falou dos bichos doentes. Sim, mas tem que ser sem explicação, né? Que o teu gato já tem uma questão, mas aí todos os bichos da casa adoecem. Ou todo mundo da casa está com alguma questão e você não tem uma criança pequena que está na escolinha e trouxe um vírus para casa. Então, de novo, o que é o padrão normal? O que é o fora do padrão, né? Tem uma onda de gripe, todo mundo na casa pegou, ok. Não, ninguém está gripado, de repente um está com gripe, outro está com não sei o quê, todo mundo adoece ao mesmo tempo. Presta atenção. Questões de eletricidade na casa, né? Ou começa a quebrar muita coisa ao mesmo tempo. Ou falha toda a rede elétrica. Então, né? Curto-circuito, ou queima vários aparelhos da casa ao mesmo tempo. Coisa Então, caindo também, né? Muito copo quebrando, né? Essas coisas. exato, exato. Quebra na tua mão, mas não é um que quebrou. É como a Lua falou, a Lua falou, multifatorial, né? Multi coisas. Não é só uma, você vai juntando, parei, tem uma coisa esquisita. E aí você, todo mundo falou, né, em consultar de alguma forma, oracular, se é mesmo. E, em geral, acho que não é nem a gente, que a gente confirma com uma outra pessoa que não está envolvida na situação para ter certeza que realmente é uma coisa de fora. Que a gente não tem, né, essa clareza, porque pode ser da gente. Também, tipo assim, tá dando coisa errada na minha vida, e aí, ai, é um ataque. E às vezes não é, né? Péssimas escolhas. Então, né, tem que pensar nisso aí também. Eu acho que vai muito nisso, né? Esse segundo ponto também que eu acho que é legal a gente refletir, galera, assim. Às vezes é a gente, inclusive de quebrar coisa, tá? É a sua energia que não tá legal mesmo, você que tá muito, sei lá, né, desequilibrada. E também o quanto que a gente se engana, e quando muito isso é uma questão até egóica, né? Ai, porque estão fazendo ataques contra mim. Cara, você não é tão importante assim, entendeu? Você não tem essa importância toda, né? Ah, porque como eu sou muito alvo Será de que a gente vale inveja. essa vela, né, Lu? Meu, para. Ai, porque as pessoas têm muita inveja de mim, porque eu sou muito maravilhosa. Ah, gata, por favor, né? Você não é isso tudo, né? Acontece esse auto-engano mesmo, e tem esse lado egóico, mas também tem o lado que eu acho que é o lado é, que a gente às vezes já sofreu um ataque, e aí a gente fica meio assim, ariscona. Então a gente pode se enganar também de achar que tudo é ataque, né? O que que você acha, Tayara? Com certeza tem que ter. Gente, o senso de desimportância é muito importante. E acontece sempre. Inclusive nos movimentos oraculares, né? As pessoas querem saber: tem demanda contra meu relacionamento, contra mim? Gente, e 98% dos casos não, são desordens, desordens da pessoa, corpo emocional todo desequilibrado, mental também. E essa observação é muito importante, gente. O senso da desimportância é muito importante. E isso que a Petrúcia falou é das brechas, né? Gente, a magia tem um mecanismo de inteligência. Os magistas, as bruxas, feiticeiras também vão atacar de maneira inteligente. Então, é sobre isso.
a gente vai pungentemente num ponto onde já existe uma fraqueza. Não tem por que a gente criar. E outra, sem falar nos feitiços, nas demandas inteligentes, complexas, que são feitas por etapas. Então a gente primeiro quebra isso daqui, entendeu? Deixa a coisa mais instável, vai para outro ponto. Os pontos dos relacionamentos são notoriamente sempre atacados, porque vai trazer um tipo de estabilidade ali diretamente para o corpo mental e emocional. Então, é sobre ter essa expertise, esse auto-olhar é sempre muito importante. E quando eu falo da rotina, né, a importância dessa rotina, do compromisso com o seu próprio bem-estar energético, né? Nunca se esquecer de que você tem todo um campo energético a se cuidar, né? A gente fala muito da vaidade aqui, mas a pessoa tá fedendo lá no astral, como eu brinco com algumas amigas. Nossa, é verdade, adorei isso. É muito real, gente. Esse lado da gente também entender a nossa desimportância. Eu acho que a gente chega num ponto, assim, na vida, isso não tem muito a ver com a idade, não, embora a idade possa ajudar. Mas eu acho que é tão libertador quando a gente entende a nossa desimportância. É muito libertador. Cara, muito libertador, porque aí você consegue olhar para outras camadas do seu ser. Eu acho que essa questão do auto-engano passa muito por esse lugar realmente, né? O que que você acha, Petrúcia? Eu acho que tem gente que usa até isso como uma forma de ganhar atenção, né? Tá sempre sofrendo um ataque, tá sempre com alguma coisa em cima dela. E, e tem uma coisa curiosa que a pessoa que quer, quando tem realmente um ataque, acho que é importante, porque às vezes a gente está realmente, né? E tem momentos na vida, puberdade, perimenopausa, que a gente está emocionalmente soltando faíscas, né? Ou muito estresse, né? Que a gente está sofrendo, a gente causa perturbações psíquicas ao nosso redor. E perturbação psíquica não é um ataque. Parece ataque, mas não é. É a gente mesmo que está embaralhando o meio de campo. Então, é importante a gente ver essa questão que a Dara está falando muito do nosso emocional, do como é que eu me alinho, né? Então, o cuidado da gente primeiro, né? Se a gente está usando a nossa inteligência mágica conosco, é com os nossos alinhamentos, com a gente ficar bem aqui, ficar perfumadinho no astral, adorei essa, Dayana. Perfumadinho nos dois lugares, arrumadinho nos dois lugares, né? Como é que eu lido bem aqui e como é que está esse meu contato espiritual? Como é que eu estou cuidando de quem cuida de mim também, né? As minhas oferendas, meus compromissos, estou honrando meus compromissos espirituais, as coisas que eu assumi, comprometimentos que eu tenho, estou fazendo, porque às vezes tem ataque que vem de espírito, não é de uma pessoa que mandou. É um espírito que. Ai, eu caí fora. Parei que eu voltei, né? Não caiu, não, continua, tá Não? tudo Não. ok. Não, tá normal. Você falava de um espírito, às vezes não é a pessoa, é Então, espírito. às vezes um ataque pode ser do plano espiritual, porque eu não cumpri com uma obrigação minha, eu não cumpri com a minha palavra para com um ser com o qual eu tinha um acordo, né? Ou eu ofendi sem querer. Entrei em um lugar, ou fiz algo que causei ofensa. E a gente às vezes sofre danos por conta disso. E aí então, também saber separar o que que é meu, o que está vindo de fora, o que está vindo de um outro humano magicamente vindo. É difícil, não é fácil esse caminho, mas é necessário. Loreta, às vezes é um bicho que está causando um problema. Eu Loreta falei, está atacada. está atacando meu sofá, no caso, né? Mas, esqueci que eu estava falando no começo das perturbações psíquicas. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar, vocês estavam falando, esqueci já, me embaralhei por causa da gata. Pois eu volto, se eu lembrar o que que era que eu estava dizendo. Perfeito. E você, Cássia, o que que você acha? Eu acho que quando a gente está fragilizado, também emocionalmente, psiquicamente, é muito fácil a gente acreditar que outros estão nos prejudicando. Quando, como vocês bem falaram, né, quem está nos prejudicando mesmo somos nós, né? E inclusive, quando a gente tem preguiça ou a gente procrastina, os nossos cuidados básicos de limpeza e equilíbrio energético, porque a gente não pode esquecer que nós, como bruxos, bruxas,
bruxos. A gente tem uma sensibilidade maior com as coisas. Então, a gente percebe coisas que outras pessoas não percebem, e é uma realidade, não é, é porque nós somos alecrins dourados do mundo. Não, não é, mas é uma realidade. Porque a gente está em contato com seres de outros planos, a gente, né, tem essa anteninha mais regulada, né? Então, quando a gente procrastina, a gente tem preguiça, essa semana eu não vou fazer minha limpeza energética. Deixa, depois eu faço meu banho, e tal, a gente vai, né, ficando expedido astralmente, que eu amei também. E aí é algo que a gente mesmo tá criando para nossa vida, né? E outra coisa que eu acho que é importante que a gente descubra esses métodos de entender o que está acontecendo com a gente, porque o que mais tem por aí é gente que se aproveita para vender limpeza, para vender corte energético onde não tem. E é muito importante que a gente tenha esse refinamento ou que a gente confie muito nas pessoas para quem a gente vai pedir para dar uma olhadinha nisso. Porque, gente, se você, dependendo de onde você for, queria saber como é que tá aqui minha vida, aí você vai ali numa pessoa, 99% das vezes a pessoa vai falar, olha, você está com uma demanda, você está com um... Diferente da Dayara, né? Você vê, né? A Dayara falou que 98% das vezes que ela faz a leitura oracular, a pessoa não tem nada, mas dependendo de onde você for, vai ser o contrário. 98% das vezes você vai ter alguma coisa, porque a pessoa vai te vender ali uma limpeza energética, vai te vender um ritual. E geralmente, né, Cássia, se a gente é morena, é uma loira que tá mandando alguma É, coisa, e você é loira, é uma morena. Você tá vendo? Ô, que aí gente, fica, né? Cássia, eu tô rindo aqui, você falou porque eu lembrei de um caso, né, que era uma pessoa que, era essa pessoa que, né, sempre tinha coisa, aí era assim, a pessoa falou, não, porque eu fui na mulher, a mulher falou que tinha um negócio, né, aí ela falou que tinha que fazer um cercamento, só que cercamento custava muito dinheiro, daí eu falei que eu não tinha dinheiro, ela falou que podia fazer meio cercamento. Pois Ai, é, gente, que tragicômico, né? sim. E, gente, é uma realidade, e aí essas pessoas pegam a gente nas nossas maiores fragilidades e elas percebem quais são, pelas perguntas que você faz, pelo jeito que você fica quando tá falando alguma coisa. Então, assim, precisa ter muito cuidado, né? Criem seus próprios mecanismos e tenham confiança em alguém que é próximo de vocês, um amigo, né? Alguém que é da mesma espiritualidade ou próxima, né? Espiritualidades irmãs ali, né? Para você ter certeza, porque, gente, é demais, assim, para alguém usar isso para te controlar de alguma maneira ou te extorquir, é muito fácil. Demais, demais. Eu E lembrei que eu ia comentar isso também, que tem uma coisa, as pessoas às vezes, e a gente pode ter isso também, é um apego ao que está acontecendo. E às vezes não é difícil tirar a demanda que foi mandada, mas a pessoa só vai aceitar e vai se permitir deixar aquilo ir embora se tiver, sei lá, fogos de artifício acontecendo. Então, às vezes, o corte do negócio pode ser bem simplificado e a gente mesmo acha que ainda não está bom, que a gente tem que fazer mais, e tem que fazer mais, então tem que cuidar, porque para desfazer um negócio desse, se tiver, de qualquer maneira, a gente precisa, em primeiro lugar, permitir que o troço vá embora. Permitir que se desfaça. E a consciência de que tem isso atuando também ajuda com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com o nosso emocional. E no momento que você tem consciência que isso está sendo afetado, você já começa a baixar a energia do que está chegando para você. No momento da consciência, aquilo já começa a perder força, né? Então, Verdade, saber é metade do caminho, realmente. metade do caminho. Mas não pode ficar Exatamente. horrorizado com medo. Ó, estou. Não, para aí, tem um troço. isso que você está trazendo é legal também, quando a gente tem grupo, né? Porque eu costumo falar até para os meus filhos espirituais, eles percebem também. Eles começam a captar coisas que estão acontecendo, né? Só que muitas vezes a gente precisa ter um cuidado de como a gente vai tratar isso em grupo, porque senão a gente acaba dando mais força ainda para o negócio.
Porque muitas pessoas elas vão ficar abaladas, né? Que tipo, nossa, estão atacando a gente, tá rolando um negócio aqui. Ainda mais Então, se é mais novo, né, Lua, dentro é, dos processos, né? sim, e acaba estourando muito neles mesmo, assim, né? No mais novo, se a gente não tem um cuidado de, assim, de como lidar com isso. Então, vem alguém do seu grupo e fala, ah, é porque eu tô sendo assim, aí outra pessoa tá. Você tem que ter uma gestão ali de crise. Importante muitas vezes é não, é falar, gente, tá tudo bem, né? Quem nos guarda não dorme, e por trás você tá lá trabalhando, né? Mas assim, para deixar as pessoas tranquilas, para elas mesmas não alimentarem isso. E isso acontece muito quando a gente tem tem um termo muito utilizado na internet que é o witch war. Que as pessoas elas pensam que é a comunidade bruxa, vamos todo mundo, né, fazer uma grande ciranda de diversidade bruxa. Galera, são pessoas, né? E tem vaidades, você tem interesses financeiros, políticos que são envolvidos, você tem as próprias mazelas psíquicas de cada um ali, né? E, e aí você vai ter essa guerra de bruxos, né? Guerra entre bruxos, isso é muito comum de acontecer. Então, eu até queria saber de vocês se vocês já vivenciaram isso, né? Já identificaram ataque de bruxas, bruxos, bruxes contra você, contra os teus, ou se vocês já souberam de algum. Eu vou começar contando que sim, houve um caso, inclusive, que nós meninas estávamos até, a gente soube, né, junto ali, de um ataque que foi um grupo, né, que sofreu. Então, estávamos nós aqui envolvidas, outras pessoas de outras tradições de bruxaria, e todas essas pessoas perceberam. Então, galera que fez isso para nós fez muito mal feito, porque a galera toda percebeu, todo mundo percebeu que estava rolando coisas ali, né? Então, isso é bastante interessante. Quando você tem essa witch war, normalmente é feito como a Dayara trouxe, é feito de tempos em tempos. Então, assim, tem gente que não tem o que fazer, né? Em vez de vai fazer, né? Não tem o que fazer, cara, porque o trabalho que dá. De tempos em tempos é mandado coisas, assim, sabe, periódicos. Por quê? Porque já sabe que, como é contra bruxo, o bruxo percebe como a caça trouxe tem essa acessibilidade. E se é para uma coletividade, percebe mais rápido ainda. Porque tem uma quantidade de gente ali, mesmo que não seja da mesma tradição, como foi o nosso caso nessa situação. As pessoas percebem rápido, né? E inclusive dá para você percebe, inclusive, de onde veio, rapidamente. Vem para você assim de onde veio. E às vezes vem ao mesmo tempo para bruxas diferentes. Já passou por isso, Dayara? Já aconteceu o witch war com você? Já? Como é que foi? Sim, sim, já aconteceu, foi uma delícia e, meu, foi maravilhoso. Eu falo assim, né? Não, não é, parece uma ironia, mas não é, gente, porque, primeiro, eu fiquei putaça, óbvio, mas assim, foi uma oportunidade incrível para mim, justamente para eu identificar brechinhas das quais realmente não havia consciência, não havia consciência minha. Foi ótimo. E assim, a história clássica, né, da bruxa. Sonho, tava acontecendo umas coisinhas, eu já tava com a antena muito, opa, poucos dias acontecendo umas coisas assim. Sonho. E assim, gente, eu costumo falar que eu trabalho com sonhos. O que que eu quero dizer com isso? Gente, as coisas chegam assim para mim numa bandejinha, desembrulhadas durante um sonho. E sonho assim extremamente claro e pontual, que bicho foi usado, quem. E é isso. Acordamos tranquilas, né? Puta pra caramba, mas foi o que eu disse e repito, oportunidade incrível, riquíssima de eu consertar ali, né? Olhar para brechinhas mínimas que tinham que ser olhadas. E, gente, o primor, né, de você estar alinhada é justamente isso. Muitas vezes vai vir uma demanda ali para ti, dependendo do seu alinhamento, de como é, né, estruturada essa espiritualidade e o relacionamento e constância, e tudo que a gente sabe que é importante, né, para fundamentar algo sólido. Muitas vezes só vai ser te mostrado, a demanda nem vai chegar da maneira pesada, densa, destrutiva do qual ela foi enviada. Então, quando a gente tem toda essa solidez mesmo, né, de comungar ali com os espíritos, comungar com a nossa fé, as coisas são amenizadas mesmo ao chegarem. A gente vai sonhar, vai ter ali um empecilho, um incômodo ou outro, mas sem grandes problemas.
E daí a gente vai trabalhar, obviamente, né? Porque não tem ataque maior e melhor do que uma boa defesa fundamentada, do que um bom autocuidado e do que retidão. E quando eu falo da retidão, não estou falando de um lugar ali moralista, né? Mas essa retidão é o caráter que você tem com seus espíritos, o caráter, a postura que você, a seriedade, né, gente? Isso tudo nos deixa com as costas muito quentes ali com a espiritualidade. E eu acredito que o caminho aí é muito esse, e fora tudo que eu citei sobre a rotina, ter rotina, essa responsabilidade, não só ali com a divindade, com o guia, entende também, a gente falou da importância da desimportância, mas entender também, né, dentro dessa dualidade toda que a gente dança, a grandiosa importância que você tem, e o cuidado que você tem que se dar energeticamente também. Exatamente, essa dança de dualidade, né? Eu entendo que tem camadas, né, para uma coisa também chegar na gente. Então, você tem o cuidado com a tua aura, com a tua energia, aí o cuidado com. A gente tem animal de poder, a gente tem espíritos aliados, a gente tem trabalho com antepassados, tem as energias que você coloca na sua casa, tem as plantas, tem os cristais, tem os deuses. Então, tem várias camadas. Quanto melhor a gente cuida disso, né, através, inclusive, dessa retidão com os nossos, né? Ah, mais difícil é, mais camadas alguém tem que ultrapassar para que o negócio de fato te pegue. Tem uma fala no meu estado natal que é maravilhosa, né? Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Adorei. Mas o cavalo não está sempre gordo, né? Às vezes a gente dá uma baqueada, e é justamente quando a gente baixa a nossa energia que a gente tem que ter cuidado, quando está sobrecarregada, quando andou doente e tal, porque aí às vezes tem um pacotinho esperando o momento que pode penetrar nessas defesas, né? Você já passou por guerras mágicas assim, Petrúcia? Eu sei que Já. já, mas, né? Eu sei que É, já, mas eu só pra ter. mas não fico mandando de volta. Não quero dar continuidade para essa lambança feia, sabe? O negócio empacota, tira, neutraliza, mas também está dado o recado que se alguém aí tiver vontade, né, alguém que me representa quiser fazer alguma coisa, né, fique à vontade, porque eu acho que as coisas voltam, tem rebote também, né? Quando a pessoa faz, ela perde muita força. As pessoas acham que é Demais. muito fácil fazer um malefício, mas se você não tem coragem de dar um murro na cara de uma pessoa, se você não tem estômago para machucar alguém fisicamente, não tente um ataque mágico. Você não vai dar conta do rebote que vem. Vai te pegar, não pensa que eu não tenho nada que ver com isso. Tem sim, vai vir a energia. Porque a gente se lambuza com tudo que a gente mexe. Então não vai pegar só no outro, fica em você também o que você fez, né? Então acho que isso é parte do rastro que a Lua falou, mas o rastro também fica na pessoa que Fica na envia. pessoa, com certeza. Por isso que é fácil Então, identificar. Quando a é, bruxa tem. É, mas às vezes já teve um caso que daí não era uma guerra mágica, foi alguém que realmente contratou alguém para fazer um negócio, que eu só fui descobrir quem era um ano e meio depois. olha, Mas chegou a mim o que que era, de onde é que estava vindo. Mas eu demorei a me dar conta. Às vezes a gente demora a perceber que tem uma coisa acontecendo. Mas de guerra de Witch Wars, sim. E teve duas em anos recentes, assim, que uma até parece que chegou em mim, que pegou várias pessoas. E a sensação que eu tive por conta do sonho que eu estava é que eu entrei na linha de tiro por acaso. Era alguém que estava pegando, angariando energia de várias fontes bruxas. E eu entrei na linha de tiro por acaso e me pegou junto, assim. E, e foi confirmado com oráculo de pessoas, né, uhum. não relacionadas com isso, e tinha vários bruxos envolvidos naquela, e depois teve para o nosso grupo também. E supostamente a pessoa que mandou queria se proteger do grupo, mas falou que queria proteção, mas mandou outra coisa. E aí nós tivemos que limpar também a bagunça, a gente não Gente, estava fazendo nada para a pessoa. esse ponto, Petrúcia, que você traz, cara, é muito, assim, eu vejo muito isso. Exemplo, ah, pessoas, vamos falar do meio mágico aí, do meio macumbeiro, pessoas sem maturidade para lidar com a dinâmica das próprias relações, que muitas vezes vão ser ruidosas, até entre nós, bruxas, afins.
as pessoas assim não têm a maturidade de a presença mesmo de lidar com a dinâmica das relações, voz da cabeça, a pessoa ali por conta de o ego que está muito à frente das coisas, acha que as dicas que estão rolando com ela são ataques e já te mete um ataque, muitas vezes ali totalmente com o corpo emocional carregado, sabe-se lá se oraculou, se não, mas na consciência ali pequena dela, ela está se defendendo, se protegendo, mas não, tá te lançando uma demanda, saca? E, gente, ai, que coisa chata! E tô falando disso, das relações, porque eu não considero uma witch war o que rolou. Porque, na minha concepção, uma witch war é bem. Vamos brincar de Harry Potter, é trocação. Manda daqui que eu mando daí. Algo que leva ali um tempo, sabe? Muito vai e volta energético. Nesse meu caso, comecei a ver alguns sinais, tive o tal do sonho, levei essa narrativa para pessoas certas que só confirmaram porque tiveram sonhos similares, oraculamos, né, as bruxas aliadas, enfim. Só que, diferentemente da Petrúcia, o que chegou em mim eu vou mandar de volta, sim, senhora. E assim é. E vezes 3 eu acho muito pouco. Eu acho pouco. Adoro o número 3, trabalho muito, mas vezes 7 eu acho muito mais a minha cara. Eu acho interessante essa coisa de mandar de volta. Eu quero saber a opinião da Cássia também. Já passou por uma guerra de bruxas, Cássia? Você manda de volta? Como que você faz? Ah, já passei. Não assim como a Petrúcia trouxe, né? A Dayara também, que acabou sendo de vários bruxos e tal, mas já passei até com o meu próprio coven, né? Direcionado a todas nós. E entra nesse, né? Porque ainda quando você está num grupo. É interessante porque aí todo mundo começa a perceber coisinhas erradas, né? E aí vão conversando, né? Todo mundo conversa e fala, talvez tenha alguma coisa aí e tal. E aí oracula e descobre, né? Depende. A coisa de mandar de volta, eu acho que depende muito. Às vezes eu sou assim, no caminho aí da Petrúcia, né? De falar, não vou mandar. Mas é que eu tenho uma crença de que a partir do momento que eu corto essa influência que é mandada para mim e para as pessoas, se a gente faz um trabalho e todo mundo corta, isso não vai ficar ali, isso vai voltar para quem mandou na hora. Eu tenho essa crença de que a energia não vai ficar parada ou vai desaparecer, ela vai voltar. Então eu geralmente falo, bom, pode voltar lá para onde é que você veio e já fico satisfeita. Agora, se pisa muito no meu calo, aí eu já faço aquela intençãozinha de que volte com um pouquinho mais de força, sabe? Mas eu não costumo gastar muito meu tempo com isso, no sentido de Uhum. parar e falar, não, vou ficar aqui pensando, né, como é que eu faço para devolver, porque aí eu acho que você perde tempo na sua vida com gente que não vale a pena. Porque para mim, Mas, ó, qualquer pessoa que se dá o trabalho de, sabe, parar. É uma vidinha muito merda, né, gente? Então, eu costumo falar, tá de bom tamanho voltar o que você me mandou, né? No geral é assim. vocês concordam comigo que, vamos lá, dentro do mecanismo da magia que é enviada, quando, a partir do momento que se tem ciência, opa, tá rolando uma demanda. Primeiro caminho aconteceu, o primeiro passo foi dado, né? A Sim. coisa já decanta, as energias assentam. Dentro desse movimento aí de consciência, sei que tem uma demanda. Por mais que você não execute um trabalho, faça ali, manipule, enfim, ervas, fundamentos para mandar de volta. O simples fato de ter a consciência, opa, estou demandada, não aceita essa energia que veio, vai de volta. Esse vocês não concordam que já é um ato de mandar de É um Sim, volta? ato mandar então, de sim, volta. Mesmo num exatamente. Eu acho lugar que ali mais sim. de neutralidade, não É, necessariamente. eu ia comentar. Exemplo, dentro desse acontecido específico, jamais que eu ia ter o trabalho que ela teve. Gente, assim, Exato. E risível. gastar o dinheiro que Risível gastou, né? Porque você falou que teve o bicho bicho envolvido, que né? foi usado, o mecanismo que foi usado, baixíssimo, inclusive,
Chegou pouco, o que chegou foi só o suficiente para quê? Para eu brilhar, porque tive consciência de onde tinham brechas, gata, eu só agradeço. E tirei uma pessoa, obviamente, da minha vida, né? Enfim, você corta totalmente, acabou. E assim, ai, é patético, né? Triste, eu fico triste, gente, de ter, assim, bruxas de potencial agindo pateticamente por aí. Mas aí é outra história. Não, eu super concordo. Quando eu quis dizer que não é que eu vá lá e faça todo um negócio para mandar um treco para a pessoa, mas na hora de desfazer também vai um negócio que essa pessoa que me mandou receba exatamente o que ela merece. É, Exato. porque se a gente está falando Tipo, de Volta não lá guerra. para onde você direcionou para mim, veio, dá né? para ela. Óbvio que tem, é como É. ficar um espelho, né? É que quando a gente fala de guerra de bruxa, é isso, né? Não é ficar no Harry Potter, né? Um pra lá, um pra cá. É, tem coisa que não vale a pena realmente, Não né? vale a Eu pena. Na tenho, eu maior parte tenho um das vezes amigo não Mas vale, né? querido. tem vezes que a raiva, já teve uma vez que a raiva veio, tipo, eu não acredito que é essa pessoa, porque às vezes a gente não sabe exatamente de onde vem. E se você não Uhum. sabe exatamente, melhor não mandar nada com o endereço certo, porque se eu for mandar para uma pessoa que não tem nada que ver, eu vou me lascar muito, porque aí a injustiça é muito grande. Então é por isso o meu cuidado também, que muitas vezes eu não sei exatamente de onde está vindo. Que nem a outra vez que eu falei, demorei 1 ano e meio para saber de onde é que tinha É. vindo o negócio, para ter a clareza. E que é uma pessoa que eu nunca tinha saído da minha vida há um tempão. Isso eu não tinha saído da cabeça dela. Mas teve uma vez aqui que eu sabia exatamente quando eu desfiz o negócio e essa pessoa que mandou esse negócio, né? Tipo, receba o que ela merece. Mas não é toda vez, né? Uma vez achei muito interessante isso também, né? Uma vez a gente recebeu um ataque e tal. E aí foi muito interessante porque a gente tem muito contato com espíritos, né? Então, tanto em forma astral, como também por meio de incorporação e tudo mais, né? E eu achei muito forte, assim, e isso me trouxe uma sensação que vai muito ao encontro do que vocês estão trazendo sobre a gente ter essa retidão com o plano espiritual, sobre a gente ter parcerias realmente com o plano espiritual, né? Então, uma entidade falou assim, com as palavras dele, né? Ele falou assim: tem coisa que vocês não precisam nem sujar a mão, a gente mesmo já faz. A gente já identifica Sim. que a gente já faz, vocês não ficam nem sabendo, vocês não precisam nem se preocupar. A gente Eu mesmo tenho já resolve. certeza. Eu tenho É, certeza disso. Tem é, muitas vezes que, tipo, eu faço só essa minha parte aqui e o resto eu deixo para os meus, porque o negócio é, não fica assim. é, Como eu estava falando dessas camadas, todas essas camadas também, né? E eu concordo totalmente. Eu mando de volta sim. Se eu sei exatamente o endereço, se eu sei, eu mando. Não é meu. Você mandou aqui, você leva pode de volta para você aí, Exato. com tudo que tá junto, com todos os rabos que você. Que quando a pessoa manda uma coisa ruim pra gente, e aí tem, quando a gente vai estudar sobre feitiços de malefícios, né? Esse tipo de magia, ele vai muitas vezes ser entre aspas, né, ajudado por seres e espíritos que também são tão péssimos ali, né? Então eles meio que vão se alimentar e vir uma horda, né, junto. Quando você manda de volta, essa horda vai junto também, né? Então a pessoa que lide com seus BOs, não quero nem saber. Mas é muito importante isso também, a gente saber, se sabe de onde veio. Não sei de onde veio, não quero daqui e receba quem tiver que receber. E os meus, eu confio totalmente que os meus vão saber o endereço. Eu posso não saber, mas os meus sabem. Diga, Dayara. Tá. Tem um amigo muito querido que ele costuma dizer, né? Que a demanda é um. O correio deixou por engano para ti um pacote. A demanda é isso. Você aceita? Não. Senhor do correio, por favor, leve de volta. É essa a metáfora. E um adendo. Sabe por que que eu mando de volta? Primeiro, pela audácia. Segundo, porque nós que estamos falando de retidão, estamos falando de constância, de autocuidado, de responsabilidade, de autorresponsabilidade, somos pessoas fortes, espiritualmente também. Eu fico puta se essas energias resvalam, pegam nos meus. Então, meu ódio, ele, assim, aumenta e eu mando de volta, sim, porque, ai, gente, meu sangue ferve. Ainda
Meu sangue ferve. Eu tô muito longe, eu tô muito longe de ter aí a postura de muitas bruxas que são serenas. Eu não sou assim, gente. E não tem como, não tem como. Mesmo Eu É, sou dessas porque dar a que outra face não é aqui, né? não Não. dá, não tem Não é aqui. condição. Então, é e isso. tem uma coisa também, viu, gente? Tem muita gente que bota essa carinha e, ai, de bruxinha gratiluz, mas faz umas coisas bem pesadas, viu? Tá? Muita gente aí na Sim, internet, no Instagram, super, ai, sabemos. namastê, bababá, e manda uns negócios bem feios pros outros, sim. Então, não pense em vocês, tá? Que as pessoas, ai, eu sou super do bem, eu sou super galera, como diz. Ah, tem muita gente que se diz Assim muito como tem galera. gente evangélica que vai contratar a demanda. Você vai, Mandar. Sim, Cheio, é, cheio, né? exatamente. Agora, a Yara falou uma coisa sobre bruxas aliadas. E isso, como é importante ter. A gente É pode não ter muito. uma comunidade, tanto que a gente tem Witch Wars, é realmente uma situação, mas a gente tem que ter os bruxos amigos, né? Quem são sim. aquelas pessoas que eu posso contar, né? Isso é muito importante. Ah, eu concordo totalmente. Bom, para falar em bruxo amigo, que feitiços, que tipo de proteção mágica vocês indicam para as pessoas, no geral, para se proteger, né, de tudo isso? Acho que a gente falou bastante aqui sobre o nosso estado de presença, autoconhecimento, percepção, aliados mágicos, aliados bruxos, encarnados e desencarnados, né, corpóreos ou não corpóreos, mas na ação mágica mesmo, né? Que tipo de feitiços vocês colocam assim? Eu vou dar um exemplo, né? O que eu faço é eu ter um movimento periódico mesmo, né? Ter, não ser uma coisa assim, ah, agora eu vou fazer. As pessoas fazem muito isso, ah, agora eu faço, depois eu não faço. Então, eu acho que a gente ter um cotidiano de trabalhos de proteção e de manter as nossas fronteiras fortificadas, eu acho que isso ajuda bastante. O que que você acha, Dayara? Bora lá. Gente, rotina, né? Quando a gente fala desse comungar, se prostrar ali, a estar com essas energias, respeitá-las, enfim. A gente está falando de rotina, de você ter data e hora para fazer aquilo. Óbvio que não é uma coisa mecânica, quadrada, robótica que te aprisione, né? Mas a gente tem essa responsabilidade. Toda segunda-feira é dia de tal movimentação aqui, por tal razão. Toda sexta é isso. Você ter data e hora para atuar com as suas responsabilidades espirituais, isso também gera um movimento de dinâmico com a sua espiritualidade, porque a gente não pode deixar esses corpos parados. Quando a gente está falando de demanda, estamos falando de você empossar energia. Se você já é uma pessoa que tem esses maus hábitos, sejam aí de dinâmica espiritual, maus pensamentos, vícios, crenças que você fica nutrindo ali negativamente, você já tem todas essas brechas, porque a espiritualidade mesmo entende, vê essa sua movimentação. E, gente, uma coisa assim que eu gosto muito de Kim, assim, de autoproteção, principalmente para quem não necessariamente ainda tem aí alguns dotes de oracularidade aí desenvolvidos, uma garrafa de bruxa, eu acho algo muito interessante, muito potente, tá? Muito potente, muito eficiente, eu diria. Eu acho que é algo bem interessante vocês pesquisarem, buscarem os fundamentos, fazerem a sua. Gosto muito mesmo, gosto muito, adoro. E você, Cássia, que feitiço ou prática mágica você indica? Primeiro, é, se você resolveu que você é bruxo, né? Bruxa, e então tenha uma vida bruxa. Tenha uma rotina mágica, tenha uma rotina, traga isso para sua vida, para que a sua vida seja isso, porque você é isso, então a sua vida vai ser isso. Então é importante ter as suas práticas, as práticas que você coloca. Ninguém vai falar, tem que fazer todo dia, tem que fazer toda semana, tem que fazer todo mês. Teste, teste e crie ali a sua rotina e cumpra com essa rotina. Porque dessa maneira, tanto você vai se prevenir
de muita coisa, como também você vai receber aí o aviso, né? Você vai pressentir que as coisas estão diferentes, porque aquilo ali, você tá o tempo todo ali fazendo suas coisinhas, a sua energia tá ali mais ou menos, né, do mesmo jeito. De repente muda alguma coisa, opa, então deixa eu ver o que que é e tal, né? E uma dica que eu vou deixar, que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu acho que tá muito, a energia tá muito ruim, é limpar a casa com pólvora. Aí você compra a pólvora, né, em lojas de produtos religiosos, você coloca dentro do meu caldeirão e em cada ambiente eu explodo aquela pólvora, abro as janelas, deixo aquele embora. Depois eu faço uma limpeza para passo ali um paninho com ervas, né, para dar uma equilibrada, tomo meu banho, para dar uma limpada em mim mesma. E aí eu vejo se vai precisar de mais alguma coisa, mas eu vou deixar essa dica. Ai, adorei. E você, Petrúcia? São camadas, né? Então, a camada eu alinhamento, né? Bem como a Cássia falou, você é bruxo, então tem as suas práticas e como a Dara colocou, rotina. Tem que ter uma rotina, não pode ser de vez em nunca ou de vez em quando, de vez não dá para esperar que alguma coisa se mantenha, até porque o fato de você fazer sempre certinho, se você eventualmente precisa se ausentar, o negócio permanece, porque existe uma força da repetição. Se eu fui viajar ou estou doente, naquele momento não posso, tudo bem, o negócio vai segurar, mas porque tem uma constância que esteve, que fez aquele caminho lá. Então, você, com seus alinhamentos, eu gosto de arboricose, que eu tenho um outro alinhamento que eu também ensino. Então, o que, que são os alinhamentos que você faz? A meditação, limpar a mente, cuidar do seu pensamento, cuidar do que você consome, e não só o que você come, o que você consome mentalmente, que programas você assiste, ao que você está se expondo. Você está enlouquecendo, entrando em buraco de brain rot, em TikTok, não sei o que você está fazendo com a sua cabeça. Se você é bruxo com essa sensibilidade, que Cássia comentou antes, cuide dessa energia, cuide da sua cabeça. Confiar, ter a tua turma espiritual que você conhece são os teus de sempre. Não fique trocando. Aí, nesse momento, vou procurar alguém que é desconhecido. Não, mantenha os seus bem tratados, bem cuidados, bem... Cuide dos seus amigos. Cuide dos seus amigos que cuidam de você. Grade de cristal preto. Gosto de turmalina negra. Gosto de ter em cada canto do terreno ou da casa uma turmalina negra e uma central para ajudar a segurar a energia. E a Cássia falou da pólvora, eu gosto de enxofre. Então, eu queimo pó de enxofre numa colher e ele fica uma chama violeta. Então, para quem é nova era, tem a chama violeta, tão, mas é linda, linda, é a chama mais pura que tem, né? Aí você percorre, tem que cuidar, até aproveitar que a gente agora tem máscaras pós-pandemia, a gente sabe usar máscara. Você vai com a máscara porque ele faz a gente tossir muito, ele é bem pedido, vai ser excelente se a coisa estiver muito feia. Vai de pólvora ou Eu gosto desse cheirinho do enxofre, sabia? Eu gosto, sério? Nossa, eu começo a tossir muito, eu então gosto. Acho que quando tem eu um faço. Eu cheiro de adoro macumba. também. Inclusive, trabalho na incensaria com ele, hein? Nos bastões. Olha que legal, É, é. mas aí ele não tá puro, é diferente que É você menos, né? Aquele, é menos, dá é, pra tolerar. Ele misturado com uma outra coisa, ok, é, mas ele puro, minha nossa, a fumaça que é. sai, super tóxica. Tem uma coisa também muito simples, assim, gente, para vocês fazerem. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar nem a pólvora, nem o enxofre, nem o incenso, nem nada. Copo de água com sal, entendeu? Copo de água Uso com sal muito. ali, ó. Traz um aporte escondidinho ali, troca de tempos em tempos ali. Esse copo de água com sal, galera, já entrou, até lacraia morreu já dentro desse copo, assim. Que coisa, não é mesmo? Eu acho que são esses sinaizinhos Uhum. que a gente precisa observar. E assim terminamos este Sabá Demandante. Adorei, gente. Dayara, foi um prazer ter você com a gente aqui. Sinta-se muito em casa para estar na nossa clareira outras vezes, para a gente conversar de outros temas, de outros assuntos. Sei que você tem um vasto conhecimento aí no mundo de ervas, que é uma coisa que nós três aqui também adoramos. Então, sinta-se muito convidada e obrigada por você ter com a gente nesse sabazão. Agradecida imensamente, gente. É uma honra. Foi uma delícia comungar aqui com vocês essa manhã. E, com certeza, me convidem que eu vou vir com todo o meu amor, com toda a sabedoria aí disponível para trocar com vocês. Vai ser maravilhoso sempre. Ah, maravilhosa. Meninas, beijos para vocês, pessoal que nos vê, nos Beijo. assiste, nos ouve. Beijos para vocês e até a próxima lua cheia.